Fala galera, na aula passada nós falamos sobre o processo de divisão, nós falamos como que se descobre os divisores de um número e nós falamos também como que a gente descobre a quantidade de divisores positivos de um número. Na aula de hoje eu vou começar falando sobre os múltiplos de um número. Muitas pessoas elas costumam confundir divisores com múltiplos, então a gente vai conseguir diferenciar esse conceito a partir de agora. Por exemplo, o que seriam os múltiplos de um determinado número? Os múltiplos de um determinado número, eu posso começar citando, por exemplo, os múltiplos de 6. Mas quem seriam os múltiplos de 6? Para falar sobre os múltiplos de 6, fica fácil falar sobre os múltiplos de 6, porque os múltiplos de 6 são aqueles números que são divisíveis por 6, ou seja, os números que podem ser divididos por 6. Mas quem são os números que podem ser divididos por 6? 0 dá para dividir por 6, porque 0 dividido por 6 vai dar 0. Depois, 6 dá para dividir por 6, porque 6 dividido por 6 a gente sabe que é 1. Eu posso colocar o 12, ele também é um múltiplo de 6, porque 12 dá para dividir por 6. Além do 12, o 18 ele também é um múltiplo de 6. Depois do 18, 24. E por aí vai. São infinitos os múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6 são todos os números que dá para dividir por 6. Então, essa é a sacada que eu tenho que ter. O múltiplo de um número n qualquer, é todo número que dá para dividir por n. Beleza? Então, show de bola. E lembrando, galera, que 0 ele é múltiplo de qualquer número. Então, sempre o primeiro múltiplo de qualquer número é 0. Se são os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18 e por aí vai. Sempre variando de 6 em 6. Mas além dos múltiplos de 6, nós precisamos falar de um outro exemplo. Eu vou colocar aqui, só para a gente fixar a ideia, dos múltiplos de 8. Então, quem seriam os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8 são todos os números que dá para dividir por 8. Mas quais seriam os números que dá para dividir por 8? Fácil. Eu começo sempre com 0, porque ele é múltiplo de qualquer número. Depois, 0, vou colocar aqui 8. Depois, 16, 24, 32, 40, 3 pontinhos, sempre variando de 8 em 8, e são infinitos os múltiplos de 8. Só que, galera, nós já sabemos o que é o múltiplo de um número. Agora nós precisamos entender o conceito de mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Por exemplo, galera, quem seria o menor múltiplo comum diferente de 0 desses dois números aqui? O menor múltiplo comum, galera, vai ser o meu NMC. Só que tem que ser o menor cara que aparece nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, um menor cara que seja múltiplo de 6 e múltiplo de 8 ao mesmo tempo. Então fala para mim, qual que seria o menor cara positivo, ou seja, diferente de 0, que aparece nessas duas relações ao mesmo tempo? Se você observar, galera, o menor cara que está aparecendo nos dois ao mesmo tempo, ele vai ser o 24. Então o 24, ele é o menor múltiplo comum de 6 e de 8. Como ele é o menor múltiplo comum, ele é o conceito de mínimo múltiplo comum. Então, posso colocar aqui mínimo múltiplo comum. Beleza. Só que, galera, a gente nunca vai ficar escrevendo número por número para descobrir o menor múltiplo comum. O que nós podemos fazer para descobrir o MMC mais rápido? Então, mínimo múltiplo comum, esse conceito é o conceito de MMC. Posso colocar aqui, então, o conceito de MMC. Como que eu calculo o MMC entre dois números? Fácil. Por exemplo, quero calcular o MMC de 6 e 8. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esses caras aqui, no cantinho. Como que eu fatoro aqueles caras? Divido por 2. Este cara aqui ele vai ser igual a 3. Este cara vai ser igual a 4. Fatoro por 2 de novo. Esse cara vai ser igual a 3, esse cara vai ser igual a 2. Fatoro por 2 novamente. Esse cara aqui vai ser 3, esse cara vai ser 1. Fatoro agora por 3, galera. Por 3 vai ficar 1 e 1, beleza? Pronto, tá a fatoração ali daqueles caras.
Só que, galera, reparem o seguinte, para eu calcular o MMC, basta eu multiplicar esses caras que estão aparecendo aqui. Então, vou colocar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Quando eu multiplico aqueles caras que estão aparecendo, eu vou colocar aqui que este resultado ele vai ser igual a 24. Então, este, na verdade, seria o conceito de MMC. Mas se liga, galera, como que eu faço para calcular, então, no meu segundo exemplo, o MMC de 3 números? Ó? Então, eu vou partir aqui para um outro exemplo, e eu quero qual que é o MMC de 3 números, e esses números são, por exemplo, 24, 40 e 30. Eu quero calcular ali o MMC desses caras. Ó. Mas como que eu calculo o MMC daqueles 3 números? O segredo é o seguinte, é você pegar aqueles 3 caras e começar a fatorar aqueles 3 caras juntos. Ó. Então, vou pegar 24, além do 24, pego o 40, depois eu vou pegar o 30, fatoro os 3 ao mesmo tempo. Ah, beleza, no meu processo de fatoração, o que eu faço? Começo dividindo por 2 isso aqui vai dar 12, 40 por 2, galera, 40 por 2 vai dar 20, 30 por 2 vai dar 15, continua o processo, galera, por 2 de novo, esse cara vai ser 6, o 20 ele vai ser igual a 10, o 15 não dá por 2, eu repito ele. Depois, continua o processo por 2, aqui vai ser igual a 3, aqui vai ser igual a 5, aqui continua sendo 15. Galera, mas se liga, não dá por 2, mas eu posso continuar por 3. Por 3, aqui vai dar por 1, aqui vai dar 5, aqui também vai dar 5. Ah, não dá por 3 mais, passo pelo próximo número primo, então aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui também fica 1. Mas se liga, galera, quando eu multiplico aqueles números ali, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, o resultado desta multiplicação ele vai ser o MMC entre esses números. Multiplica aqueles caras ali então. Quando eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu posso colocar aqui o MMC entre aqueles caras que estão aparecendo, ele vai ser igual a 120. Ah, beleza, então o MMC entre aqueles caras é igual a 120. Mas se liga só, galera. Nós vamos resolver alguns exemplos de MMC daqui a pouco, alguns problemas que envolvem MMC. Mas antes da gente resolver, eu já quero te dar uma dica. Geralmente, no enunciado de problema de MMC, você vai ter alguma dessas palavras-chave. Então, vou colocar aqui uma observação. Então, todo problema que a gente for resolver de MMC, provavelmente ele vai ter uma dessas palavras-chave. E aí eu vou colocar aqui, ó, palavras-chave ali que nós vamos nos deparar. Geralmente, galera, os problemas de MMC sempre vai te dar uma ideia de algo que está começando junto e que vai terminar junto. Então, sempre você tem que se atentar às seguintes palavras, ó. Juntos, vou colocar aqui, é uma das palavras-chave. Além de juntos, galera, nós podemos colocar ainda simultaneamente. Então, vou colocar aqui simultaneamente. Além de simultaneamente, nós podemos colocar aqui ao mesmo tempo. Opa, então eu tenho algumas palavras-chave. Juntos, simultaneamente e ao mesmo tempo. Essas são as palavras-chave que vão aparecer nos problemas que envolvem o conceito de MMC. Galera, daqui a pouco nós resolveremos alguns exemplos de MMC e vocês vão ver que é muito tranquilo falar de MMC e aplicar o MMC nestes problemas. Beleza? Galera, vai aparecer uma questão para você dar uma lida agora. Eu gostaria que você desse uma lida para nós resolvermos juntos a partir de agora. Então se liga. O
problema fala que dois amigos estão correndo em volta de uma pista circular. De maneira que Roberto ele gasta 24 segundos e João ele gasta 28 segundos para completar uma volta. Se esses amigos largaram juntos, quanto tempo que eles vão demorar para se encontrar novamente nesse ponto de partida pela primeira vez? Então eu quero saber quanto tempo que eles vão demorar para se encontrarem pela primeira vez neste mesmo ponto. Galera, para se encontrar é óbvio que eles devem estar juntos. Mas se liga, não sei se vocês lembram, mas eu dei a dica que as palavras juntos simultaneamente ao mesmo tempo são dicas de um problema de MMC. Eles saem juntos e eles devem estar juntos novamente depois de um certo tempo. Só que Roberto, galera, ele vai dar uma volta a cada 24 segundos. Então, imagina que ele tivesse saído nesse exato momento. Então, ele saiu no momento zero. Depois, ele deu uma volta depois de 24 segundos. Outra volta depois de 48 segundos. A próxima, 72 segundos. E por aí vai. Ó. Sempre nos múltiplos de 24. Beleza? Aí já o João. O João, ele completa uma volta a cada quantos segundos? A cada 28 segundos. Então, ou seja, ele saiu no momento zero, depois de 28 segundos ele dá mais uma volta, depois a segunda volta depois de 56 segundos da partida, depois 84 e assim sucessivamente. Mas eu quero saber o tempo necessário para que eles se encontrem pela primeira vez. Opa! Beleza, aqui estão os múltiplos de 24, aqui os múltiplos de 28. Então tem que existir um múltiplo comum desses dois caras para eles se encontrarem nesse ponto de partida. Mas se liga, galera. Então a gente vai ter que calcular o menor múltiplo comum desses caras. Para calcular o menor múltiplo comum é calcular o MMC. Só que MMC de 24 e 28, pego esses dois caras, fatório esses dois caras simultaneamente. Por 2 vai dar quanto? Por 2 aqui vai dar 12, aqui vai dar 14. Por 2 de novo, aqui vai dar 6, aqui vai dar 7. Por 2 de novo, aqui vai dar 3, aqui vai dar 7. Por 3, aqui vai dar 1 e 7. Por 7, aqui vai dar 1 e 1. Galera, quando eu multiplico esses caras que estão aparecendo aqui, eu vou estar achando o MMC. Beleza, então faça a multiplicação. 8 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3, 24, 24 vezes 7, vai dar quanto 24 vezes 7? Vai dar 168. Então posso colocar aqui 168 segundos. 168 segundos, galera, quanto tempo que vai ser aquilo ali ao todo? 168 segundos em minutos, eu posso colocar o seguinte, que este cara é 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque é 120 segundos, mas ainda sobram quantos segundos? 48 segundos, ou seja, 2 minutos e 48 segundos seria a resposta dessa questão. Fala galera, nós já falamos sobre os divisores de um número. Na aula de hoje a gente vai entrar no conceito de MDC, ou seja, do máximo divisor comum. Mas se liga só, quando eu falo de divisores, e vocês lembram bem do nosso primeiro tópico, na verdade, o que nós vamos relembrar aqui nesse momento. Por exemplo, se eu perguntasse a você quais são os divisores de 18, então eu vou colocar aqui divisores de 18. Beleza, os divisores de 18 são os números que dividem o 18 e deixam o resto zero. Por exemplo, 18 ele dá para dividir por 1. 18 dividido por 1 vai dar 18. Então 1 ele é um divisor de 18. 18 dá para dividir por 2? Dá. 18 dá para dividir por 2. Então 2 é um divisor de 18. 18 dá para dividir por 3? 18 também dá para dividir por 3. Então 3 ele é um divisor de 18. 18 dá para dividir por 6? 18 também dá para dividir por 6. Então 6 é divisor de 18. Depois do 6 tem o número 9
e tem um número, o próprio 18. Então, esses são os divisores de 18. Mas se liga, galera. E quem são os divisores de 30, por exemplo? Os divisores de 30 também é fácil descobrir quais são os divisores de 30. É só pensar aqui de cabeça. Divisores de 30 eu sei que dá para dividir o 30 por 1. Dá para dividir 30 por 2, por 3, por 5, por 6. Dá para dividir 30 por 10, por 15 e pelo próprio 30. Mas se liga, galera. E se eu quisesse o maior divisor comum que aparece ali entre aqueles divisores? O maior divisor comum, ele seria o máximo divisor comum entre aqueles elementos que estão aparecendo. O máximo divisor comum é o que a gente costuma chamar de MDC. Então, vou colocar aqui o MDC. Mas quem seria o MDC entre 18 e 30? O maior divisor comum entre 18 e 30, vocês podem observar, que é o 6, que é o maior número que aparece nas duas sequências ali ao mesmo tempo. Mas olha só, a gente não precisa escrever todos os divisores de cada número para descobrir o máximo divisor comum. Até porque seria muito demorado fazer esse processo. Então, o que nós vamos fazer para calcular o MDC a partir de agora? Nós vamos juntar esses dois números em que eu quero calcular o MDC e vamos fatorar eles separadamente. 18 e o 30, fatora esses caras separadamente. E aí eu começo pelo menor número primo que pode dividir aqueles dois caras ao mesmo tempo. Qual que é o menor número primo que pode dividir aqueles dois caras ao mesmo tempo? É o número 2, então começo ali por 2. 18 por 2 vai dar 9, 15 por 2, 30 por 2, na verdade vai dar 15. O 30 e o 18, eles foram divididos pelo número 2, então o número 2 ele consegue dividir esses dois caras ao mesmo tempo. Como o 2 ele consegue dividir aqueles dois caras ao mesmo tempo, eu marco um pontinho nele, porque ele é divisor de todos os elementos da sequência. Agora não dá por 2 mais, mas dá por 3. Vou por 3, só que quando eu vou por 3, aqui dá 3, aqui dá 5. O 3 ele conseguiu dividir os dois números que aparecem aqui nessa sequência, galera? Ele conseguiu, então o que eu faço? Marco um pontinho nele. Agora eu vou por 3 ainda, só que quando eu vou por 3, dá para dividir o 3, mas não dá para dividir o 5. Esse 3, ele não consegue dividir os dois elementos ao mesmo tempo, então eu não marco pontinho nele. Eu não vou marcar pontinho, porque ele não divide os dois caras ao mesmo tempo. Agora, por 5, galera, somente o 5 dá para dividir por 5, e aí fica 1 e 1. Como o 5 só consegue dividir um desses dois elementos, eu não marco pontinho nele. E aí o segredo é o seguinte, galera. O MDC vai ser o produto desses caras que eu marquei pontinho. Ou seja, vai ser 2 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 6. O próximo exemplo de MDC, eu poderia colocar um exemplo com números maiores ali. E aí, no meu processo, eu poderia colocar ali, no meu exemplo, o MDC dos seguintes números. Vou colocar aqui, no meu exemplo, eu posso colocar qual que é o MDC, e aí eu posso colocar ali de 120, por exemplo. Além do 120, eu posso colocar 200. Além do 200, eu posso colocar, 450, por exemplo. Pronto, tá ali, então eu quero saber o MDC entre aqueles três caras. O que eu faço? Pego esses três caras e eu vou fatorar esses três caras aqui juntos. Então, pega aqueles três caras e fatora aqueles três caras juntos. Dá por quanto ali? Dá para eu fatorar por 2. Então, coloco 60, coloco 100 e coloco quanto aqui? 225. Mas todos aqueles caras que apareceram foram divididos por 2. Então, coloco um pontinho porque o 2 é divisor de todo mundo. Continua o processo por 2, galera. Por 2 ainda eu posso falar que isso é 30, isso é 50, e o 225 não dá por 2, então eu só repito 225.
Opa, então o 2 ele não é divisor de todo mundo, porque ele não divide 225, então não posso marcar pontinho no número 2. Prosseguindo, galera, nós podemos colocar ainda que ainda dá por 2 isso aqui vai ficar 15, 25, e aqui continua 225. Opa, não foram todos que foram divididos por 2, então não marco pontinho nesse cara. Mas não dá por 2 mais, mas eu consigo por 3. Aqui vai ficar 5, aqui fica 25, e 225 também vai dar por 3. Quanto que é 225 dividido por 3? Ah, vai dar 75. Só que o 3 ele não divide todo mundo. Como o 3 ele não divide todo mundo, eu não marco pontinho nele. Ainda, galera, posso continuar por 3. Aqui fica 5, aqui é 25, aqui é 25. Opa, o 3 ele não é divisor de todo mundo, então não marco pontinho nele. Só que não dá por 3 mais, mas dá por 5. Então, por 5, galera, aqui fica 1, aqui fica 5, aqui fica 5. Todos esses foram divisíveis, divididos por 5. Opa, como todos foram divididos por 5, eu marco um pontinho no 5. Galera, mas se liga, agora ainda por 5 fica 1, 1 e 1. Nem todos são divisíveis por 5, então eu não preciso marcar pontinho no 5. Se liga, eu marquei pontinho no 2 e no 5, então quem que vai ser o MDC, galera? O MDC vai ser o produto 2 vezes 5. Ah, beleza, 2 vezes 5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10. Galera, o que você tem que ter atenção quando você fala em problemas de MDC? Isso você não pode esquecer. Observação. Todo problema de MDC, ele vai te dar a seguinte ideia. O problema de MDC, ele vai falar sobre divisão. Anota aí no seu caderno. Então, problema de MDC fala sobre divisão ou repartição. Mas além de dividir ou repartir, no enunciado ele vai te dar uma ideia de máxima divisão. Só que às vezes, ao invés de falar de máximo no enunciado, ele vai falar de mínimo no enunciado. Mas ele vai falar de mínimo para fazer uma pegadinha. Ele vai falar de repartição e vai falar de máximo na maioria dos casos. Mas ele pode falar de repartição e falar de mínimo. Só que daqui a pouquinho eu vou resolver alguns exemplos para você não cair nessa pegadinha. Beleza, galera? Então, este foi o tópico que nós falamos aqui sobre MDC. Daqui a pouco nós vamos resolver alguns exemplos deste assunto. Galera, eu gostaria que você desse uma lida na próxima questão. Conseguiram ler, galera, a próxima questão? Então se liga, no problema fala que um determinado estagiário ele tem que organizar arquivos em pasta, de maneira que ele não pode misturar documentos que são diferentes. E além disso, cada pasta tem que ter a mesma quantidade. Mas se liga, galera, ele te pede a menor quantidade de pasta. Esse é um problema que tem uma pegadinha neste problema, porque ele fala para você de mínimo, mas ele quer que você resolva pelo máximo divisor comum. Porque você concorda comigo que, para pensar, se eu colocasse 2 arquivos em cada pasta, eu gastaria uma quantidade muito grande de pastas. Mas se eu colocasse, por exemplo, 10 arquivos em cada pasta, você concorda comigo que eu gastaria menos pastas? Então pensa comigo, galera. Quanto maior for a quantidade de arquivos em cada pasta, menos pastas eu vou gastar. Então, aonde tem quantidade mínima de pastas, eu gostaria que você puxasse uma setinha, você vai colocar bem assim, aonde tem quantidade mínima de pastas. Puxa a seta e coloca número máximo de arquivos por pasta. Então, para ter a quantidade mínima de pastas, você tem que ter o número máximo de arquivos por pasta. Qual deve ser o maior número de arquivos que você deve colocar em cada pasta para ter a quantidade mínima de pastas?
A gente vai calcular o número máximo de arquivos agora. Por quê? Porque vai ser o maior número que você pode dividir essas quantidades. Essa vai ser a quantidade de arquivos por pasta. Então, vou colocar aqui número máximo. Posso colocar número máximo de arquivos. Ó. Então, o número máximo de arquivos por pasta. Então, de arquivos por pasta. Beleza. Vamos calcular, então, o número máximo de arquivos por pasta. O que a gente vai fazer com aqueles caras? Vai fatorar aqueles caras ao mesmo tempo. 42, 30 e 18. Pega esses caras aqui e fatora. Dá para fatorar por quanto, galera? Dá para fatorar por 2. Ó. Aqui vai dar 21. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 9. Opa, todos eles deram para fatorar por 2. Como é MDC, eu marco um pontinho no número. Mas agora, galera, não dá por 2 mais, mas dá por 3. Ó. Por 3 aqui vai ficar 7. Aqui vai ficar 5. Aqui vai dar 3. Opa, vai dar 3. Então, se liga, todos os números ali foram divididos por 3. Como todos foram divididos por 3, eu marco um pontinho ali no 3. Se liga, posso continuar por 3. Só que o 7 não dá por 3, o 5 não dá, o 3 dá por 3. Ah, nem todos foram divisíveis por 3, então não marco pontinho. Agora, galera, por 5, aqui vai dar 7, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então, não foram todos que foram divisíveis por 5. Agora, por 7, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Galera, e o MDC vai ser o quê? MDC vai ser 2 vezes 3, que vai dar quanto? Ah, isso vai ser igual a 6. Se ele te perguntasse a quantidade máxima de arquivos por pasta, essa já seria a resposta, mas não foi essa a pergunta. Ele quer saber a quantidade mínima de pastas. Como que eu acho o número de pastas? Eu vou pegar 42 arquivos e eu estou dividindo em quantas pastas? Quantos arquivos por pasta, na verdade? 6 arquivos por pasta. Então, eu vou precisar de um total de 7 pastas. Ó. Então, vou colocar aqui 7 pastas no primeiro caso. Depois eu vou pegar 30, galera. E esse 30 eu vou dividir cada pasta com 6 arquivos. Então, na verdade, eu vou formar 5 pastas. Depois eu vou pegar 18, que são 18 laudos, e eu vou dividir em pastas, cada uma com 6 arquivos. Então, 18 dividido por 6. Então, vai dar 3 laudos por pasta. Na verdade, vai dar 3 pastas no total. Qual que vai ser a quantidade de pastas aqui no total, galera? 7 mais 5 mais 3. Ó. Ou seja, eu tenho um total de 15 pastas nesse problema. Esta seria a resposta dessa questão. Então, tome cuidado com a pegadinha se ele colocar mínimo no enunciado, porque ele pode colocar mínimo e querer uma ideia de máximo. Quando coloca máximo no enunciado, fica mais fácil da gente identificar que é um problema de máximo divisor comum. Beleza, galera? Então, essa é a dica para você não cair na pegadinha.